Exercícios na sala de musculação que dão dor na lombar. Uau! Que top falar desse assunto, que top poder entender isso, evitar esses exercícios para não ter dor na lombar, que é muito chato, muito incômodo, muito inconveniente, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, vamos falar de exercícios que são praticados dentro da sala de musculação e invariavelmente geram dor na lombar. Como é que eu sei disso? Porque as pessoas me procuram aqui como fisioterapeuta já com a dor instalada. E eu vou investigar, vou querer entender o que está acontecendo e aí eu descubro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também ouvir e entender sobre esses exercícios e poder evitá-los. E aquela pessoa querida, que você sabe que treina, você sabe que faz musculação e talvez nem conheça esses exercícios. Talvez até ela já tenha falado que ela tem dor na lombar. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Exercícios na musculação que dão dor na lombar. É muito comum, é muito frequente, é muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Eles estão aí o tempo todo à nossa volta. Você olha num salão, de academia, um salão de musculação, e você vê ali várias pessoas fazendo esses exercícios. E eu estou lá do outro lado, como eu disse, Eu estou lá do outro lado, como fisioterapeuta, muitas vezes recebendo a pessoa aqui para ouvir a história dela, para ouvir a dor dela, a reclamação dela. E aí eu investigo, eu vou cavucando, eu quero saber como que aconteceu, o que aconteceu, o que ela faz, como que ela dorme, como que ela, que exercício que ela faz, se ela corre, se ela usa um tênis bom, enfim, eu investigo mesmo. E aí muitas vezes eu fico sabendo desses exercícios que a pessoa está fazendo. 1, 2 ou todos, que geram dor na lombar. E é triste. Eu que estou aqui do outro lado, é triste, porque eu sei que poderia ter sido prevenido, mas não foi. Poderia ter sido cuidado, mas não foi. E aí, agora a dor já está instalada. E muitas vezes, quando a dor está instalada, já tem um processo degenerativo concomitante, uma artrose concomitante. Porque muitas vezes é aquele processo de água mole e pedra dura, Vai pingando e não gera sintoma, não gera dor. Quando gera dor, já tem um processo de degeneração instalado. E muitas vezes esse processo de degeneração é irreversível. Eduardo, mas você está falando o quê? De exercícios proibidos? Não, eu estou falando de execução do movimento. Alguns exercícios, e agora estou falando de uma forma bem generalizada, não estou falando só para lombar, alguns exercícios requerem um cuidado especial, requerem que eu cuide muito da execução para não cometer um deslize e levar aquela estrutura ao risco. Joelho, cotovelo, ombro, no nosso caso aqui, lombar. E alguns exercícios, esses erros, essa falha na execução é um detalhe tão tênue, é um detalhe tão pequeno que ele passa despercebido, mas é um detalhe que faz toda a diferença no jogo e a gente vai ver na prática. A gente vai descer lá na sala de musculação e eu vou mostrar na prática como é que funciona isso. Aí, algumas pessoas que já estão fazendo desse jeito há algum tempo, elas têm um raciocínio assim. Elas acreditam que aquela forma é a única forma de fazer, porque ela aprendeu daquele jeito. Óbvio que ela aprendeu daquele jeito. Ela, uma vez, ela foi fazer aquele exercício pela primeira vez e foi ensinado daquele jeito. Ou ensinaram do jeito adequado, mas ela não entendeu e ela fez do jeito que ela achou que era. E ninguém corrigiu depois disso.
E a pessoa acredita que é daquele jeito, porque ela aprendeu, ensinaram para ela daquele jeito. A pessoa não pode ter ensinado errado. Tem essas duas situações. A pessoa realmente pode ter ensinado errado e ela pode ter entendido errado. E no meio desse trajeto ninguém corrigiu. Aí a pessoa fica pensando, né? Que como que eu faço esse exercício já há tanto tempo errado? Não importa, vamos corrigir agora. O que passou já passou, vamos pensar daqui para frente. Mas eu aprendi assim. Então agora a gente vai ter que desaprender, né? A gente vai ter que desaprender e reaprender. E esse processo não é um processo tão simples. Eu vou conversar um pouco mais para frente sobre isso. Mas não é tão simples. É um processo que exige uma dedicação, tanto do profissional que vai passar o aprendizado novo, quanto da pessoa de querer realmente aprender. Porque eu vou ter que apagar, né, uma memória e colocar uma nova forma de fazer. O que eu faço então, Eduardo? O que eu faço então? É assim, né? É interessante falar mais um aspecto. Muitas vezes, dói na hora da execução do exercício. A pessoa está fazendo o exercício e o próprio exercício ali já gera dor na pessoa. Mas em algumas vezes não gera. A pessoa faz o exercício, ok, vai para casa, o corpo esfria e aí a dor começa. Ou ela vai lá, faz o exercício, à noite começa a doer. E às vezes a pessoa nem associa que é o exercício. E pode não ser, né? Pode não ser. Pode ser a cadeira que a pessoa usa, pode ser o jeito que a pessoa senta na cadeira, pode ser a ergonomia do lugar que ela trabalha, enfim, tem várias questões. Se ela dirige muito, tem várias questões. Mas nós estamos focados aqui em falar dos exercícios. Eu não tenho como falar de tudo, né, ao mesmo tempo. E sim, pode. Mas aí muitas vezes a pessoa não associa que é o exercício. Só quando corrige o exercício que a pessoa percebe que a dor melhora. Às vezes até vai embora completamente, tem uma remissão total. Então tá, o que eu preciso fazer então? Eu preciso ver, primeiro ponto é ver. Tá, eu vou lá, eu vou ver como é que funciona esse exercício aqui. Vou conhecer isso, né? Vou conhecer essa nova forma de fazer o exercício. E aí o mais importante, que é o aprender. Eu falo sempre isso, né? Meu objetivo aqui é ensinar. Inclusive, a faculdade chama Educação Física. Tem a parte de educação. A minha função é educar. Eu tenho uma função muito forte, muito grande de educar. Eu tenho que educar o aluno da forma adequada de fazer, ensinar, mostrar, falar o porquê. Isso só vai ter sentido, isso tudo só vai ter sentido quando ele entender o porquê está errado. Eu sempre falo isso. A pessoa, o aluno, ele tem que entender. Se ele não entender, não grava, ele não engaja. Ele continua fazendo da forma que ele acha. Não faz sentido. Então eu tenho que passar por esse processo de aprendizado e fazer a pessoa entender. Você entendeu? Mas entendeu mesmo? Se você fosse explicar isso para alguém lá na sua casa, como é que você explicaria? É uma boa pergunta para fazer, para ver se realmente a pessoa entendeu. Então, quando ela entende o porquê está errado, aí ela engaja. E aí depois o próximo passo é aprender a fazer o adequado. E aí é o que eu falo, né? Aprender a fazer o adequado não é tão simples, porque eu vou ter que apagar uma memória e criar uma outra memória no lugar, né? E aí tem todo um processo que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. Vamos lá. Imagina eu, né? Trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Quantas centenas de milhares de pessoas eu vi, eu acompanhei, eu vi a pessoa fazendo errado, eu corrigi, a pessoa já me procurou com dor, ou a pessoa fez o exercício da forma inadequada e teve dor. Muitas. Eu posso dizer que a história da VIP é essa. Esse processo de evangelização, né, de catequese das pessoas, de mostrar ali a execução. E eu sou
Eu sou píssico com isso. A execução tem que estar perfeita, perfeita. Eu pego no pé, eu quero que seja a execução perfeita, porque ali um detalhe pequeno pode gerar dor, pode gerar uma lesão. E eu estou do outro lado, eu sei o quanto custa uma lesão, o quanto custa para tratar uma lesão, o quanto demora para tratar uma lesão. Então, eu posso dizer que é a história da vida, principalmente com os atletas. Quando a gente atendia vários atletas de luta que já tinham treinado em outros locais, vinham com aquele vício, a gente tinha que fazer esse processo, né, de desaprender e reaprender. Então, é um trabalho árduo, mas é bacana. É bacana ver a mudança e a pessoa perceber a diferença. É muito bacana. Tem um aluno que é já aluno nosso há bastante tempo. E ele vai fazer o exercício e ele joga o peso na lombar. Joga o peso na lombar e toda hora chama a atenção, diminui o peso. Ou, quando estiver chegando próximo da fadiga, solta o peso, respira e termina a série depois. Mas Eduardo é um aluno já de muito tempo e faz errado? Sim, faz errado. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente dedique um tempo ali para explicar para o aluno, faz errado. Não é a área dele, ele é de outra área, ele é da área de marketing. Na área dele eu tenho certeza que ele é muito bom. Mas eu não tenho que ter essa obrigação que o aluno faça direito. A minha obrigação é estar ali atento, corrigindo. Tem uma aluna que também ela faz um outro exercício e joga muita carga na lombar. E ela já é uma pessoa que já treinou em vários locais e ela já veio com esse vício. E eu tô, passando um perrengue para que ela faça da forma adequada. Porque não é simples. Exige coordenação motora, exige consciência corporal. E ela já tem uma forma de fazer isso. Ela já tem uma forma de fazer isso. Eu tenho que desconstruir essa forma de fazer e reconstruir uma forma nova. Tinha uma aluna que nos procurou e ela tem um exercício específico, né, que exige uma postura muito adequada, muito alinhada. E ela também já treinou em vários outros locais e ela veio para cá com esse vício. E aí eu tive que trabalhar para reorganizar esse vício. Não é simples. Não é simples. Manter a postura alinhada é uma exigência para esse exercício. É uma exigência para esse exercício. Senão, vai gerar dor na região lombar. E um tempo atrás, um aluno, fazendo um exercício específico, ele estava mal posicionado. E ele falou assim, óbvio que a gente já ensinou como é que faz, né? Me deu um pouco de dor na lombar. Eu falei, faz de novo, deixa eu ver. Aí ele fez, eu falei, a postura está inadequada, você tem que sentar assim. Então, é interessante esse raciocínio, né, de entender que o aluno ele vai fazer errado. Ponto final. A minha função como especialista é estar ali olhando o tempo todo, mapeando o tempo todo os alunos e corrigindo quantas vezes forem necessárias. Não importa. Por quê? Distraiu. Hoje não está tão bem. Colocou um pouco mais de peso. Tem várias questões que podem fazer o aluno fazer naquele dia da forma inadequada. Não prestar atenção para fazer o exercício da forma adequada. Então, quem é aluno, relaxa. Óbvio, presta atenção. Queira fazer o adequado. Presta atenção na explicação para fazer o adequado. Mas, relaxa, porque a função de quem está ali observando, olhando, é essa. É fazer com que o aluno faça da forma adequada. Que o aluno faça a execução com primor. E eu pego no pé com relação a isso. Quem me conhece, quem já treinou comigo, sabe do que eu estou falando. Sou chato com relação a isso. Como eu disse, porque muitas vezes eu estou do outro lado, eu sei quanto custa para tratar
quanto custa para reabilitar. Aprendi desse jeito, Eduardo. Nunca tive dor nenhuma. Hora de começar as desculpas. E desculpas não nos levam onde nós queremos ir. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vamos fazer o seguinte, fazer assim, vamos ouvir essas desculpas, vamos argumentar em relação a elas e fazer assim, tirar essas desculpas da frente, para poder andar na direção do objetivo, que é fazer atividade física e não ter dor na lombar. Ter os resultados da atividade física, liberar os neurotransmissores do bem, serotonina, endorfina, dopamina, melhorar o físico, aumentar a massa muscular, melhorar a força, melhorar o condicionamento físico, melhorar a resistência, o alongamento, a postura e não ter dor, que não tem sentido nenhum. Então, aprendi desse jeito e nunca tive dor. Ok, eu vou esperar ter dor. Eu vou esperar ter dor para poder, aí sim, fazer as correções? Não tem sentido, né? Pensando no que eu falei, né? Muitas vezes quando a dor aparece, o quadro já está instalado, já tem um processo degenerativo instalado, não tem sentido fazer isso. Não tem lógica fazer isso. Vamos prevenir, agir preventivamente. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de agir preventivamente, a gente tem o hábito de remediar. Mas não é o melhor caminho, o melhor caminho é prevenir. Aí a pessoa fala o seguinte, mas é muito difícil mudar. Porque eu falei lá no início, né? Esse processo de desaprender e reaprender não é simples. É um processo custoso. E por que ele é custoso? Vamos lá. Faz uma experiência. Pega a escova de dente na mão contrária que você está acostumado a escovar o dente e escova o dente. Vê a dificuldade. Por quê? Porque eu tenho uma via neural. Imagina só, eu vou entrar no meio do mato. Tem aqui uma mata fechada. E aí eu vou lá com um facão e vou passando e vou entrando e vou indo. Primeira vez que eu passo, já acaba com todo o mato? Óbvio que não. Segunda vez, já dá mais uma baixada. Terceira vez, já dá uma baixada maior. E aí vai, até uma hora que vira uma trilha. Não tem mais mato, só tem mato em volta. Vira uma trilha. De tanto eu passar ali, eu criei uma trilha. E é exatamente a mesma coisa que acontece com relação ao movimento. De tanto eu fazer o movimento, eu crio uma trilha neural, que é a trilha mais fácil de ser acessada. Porque ela foi tanto acessada, que ela virou uma trilha rápida. E aí eu vou ter que fazer o quê? Para a gente poder fazer a analogia que a gente fez, eu vou ter que deixar o mato crescer de novo nessa trilha e achar uma outra trilha. É isso que nós vamos fazer. Por isso que não é tão simples. Mas vale a pena. Ou vale a pena ter dor na lombar? Aquela dor incômoda, aquela dor que fica enchendo a paciência da gente. Dói à noite deitado na cama, dói para fazer movimento. Aquela dor inconveniente, não tem sentido. Então o melhor é eu aprender. Eu deixar nascer mato nessa trilha de novo e procurar uma outra trilha. É realmente trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena. Aprender de novo vai mudar totalmente o jogo. E além do que, se eu estou usando a lombar para fazer esse movimento, quer dizer que o músculo que tinha que estar fazendo o movimento não está fazendo. Ou está fazendo pouco. Está fazendo parcialmente. Não tem lógica. Preciso colocar o músculo para treinar para valer. Sem o auxílio da musculatura da lombar, ajudando a levantar o peso. A gente vai entender isso em alguns exercícios. Eduardo, mas eu vejo muitas pessoas fazendo desse jeito, né? Para não falar assim, todo mundo faz desse jeito. E aí que a mamãe dizia, né? Você não é todo mundo. E é o que eu vou dizer. Você não é todo mundo. Se todo mundo estiver fazendo errado, não quer dizer que o errado virou certo. E se ninguém estiver fazendo certo, não quer dizer que o certo virou errado. Simples assim. Então vamos aprender a fazer o adequado, independente de quantas pessoas estejam fazendo do outro jeito, não importa. Isso não importa. Mas, ainda assim, com tudo isso que a gente conversou,
Tem como a pessoa ainda não fazer o que é para ser feito. Fazer mais ou menos. Fazer de uma forma que não vai trazer o resultado desejado. Como é que é isso? É corrigindo mais ou menos. Corrigir mais ou menos. Corrigiu? Mais ou menos. Não resolve. Eu tenho que corrigir da forma adequada, seguindo as recomendações. Ou a pessoa ouve tudo isso e fala, vou começar a pegar uns vídeos aqui na internet. Ela começa a pegar um monte de vídeo. Mas eu estou pegando vídeo aqui na internet. Sim! Mas quando eu vou pegar um vídeo na internet, tem que saber quem é essa pessoa que está por trás desse vídeo. Qual é a base de conhecimento que essa pessoa tem. Qual a experiência que essa pessoa tem. Essa pessoa realmente é skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. Eu preciso saber. Senão eu vou começar a pegar vários vídeos na internet, junto tudo isso, monto um Frankenstein e não resolve o meu problema. Que é fazer a execução da forma adequada, com primor. Agora, o pior de tudo, eu já vi isso acontecendo, tá? É a pessoa ir lá pedir a opinião do colega de treino. O que o colega de treino sabe? Qual é a base de conhecimento desse colega de treino? Ele pode ser um educador físico, ele pode ser um profissional da área? Pode, mas não necessariamente. Então, essas formas não vão ajudar a corrigir. Nem corrigir mais ou menos, nem ficar pegando vídeos aí aleatórios, sem contexto, ou pedir opinião para o colega de treino. Nada disso vai ajudar. Siga as recomendações que eu vou passar aqui. Agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai para a prática. Vamos descer lá para a sala de musculação para ver acontecer, para ver esses exercícios na prática. Porque quando a gente vê na prática, cada célula do nosso corpo é comunicada do que a gente está vendo. E a gente vai pegar e vai imprimir no nosso DNA essa forma de fazer, essa correção, essa forma ajustada de executar o movimento. Bora comigo? A porta está ali e a sala de musculação está aqui embaixo. Fui! Exercícios da musculação que dão dor na lombar. Vamos começar com o leg press. Algumas pessoas relatam dor na lombar fazendo leg press. Por quê? Porque elas não mantêm o quadril apoiado aqui. Elas liberam o quadril daqui. Como? Assim, sentando um pouquinho mais para frente. E aí quando eu fizer um movimento, quando eu fizer um movimento aqui do aparelho, do leg press, quando eu fizer esse movimento aqui do leg press, o que vai acontecer? A minha lombar vai começar a participar do movimento. Ela vai começar a fazer a minha bacia, minha pelve vai começar a ir para trás e para frente, para trás e para frente no movimento, porque eu vou estar aqui, Então ela vem para frente e aí ela vai para trás, vem para frente e vai para trás. Esse é um dos motivos de dor na lombar. O outro motivo de dor na lombar, um motivo muito comum, é fazer um stiff. Então a pessoa pega a barra aqui para fazer o stiff e aí, ao fazer o stiff, ela deixa a coluna enrolar. Faz esse enrolamento aqui na coluna. Você tem que estar com a coluna reta, o tempo todo reta. E o ideal é que tenha um profissional, um especialista, pilotando, essa é a palavra, pilotando a coluna para ficar na melhor posição possível. Terceira posição é essa, sentado, fazendo exercício de rosca aqui, por exemplo. O que acontece quando eu estou aqui, sentado, fazendo esse exercício? Eu aumento em 40% a carga da minha coluna por estar sentado. Sentou, 40% a mais de carga na coluna. Isso foi um estudo feito por Nahrison há muitos anos atrás. Ele colocou um transdutor de carga na coluna e foi medindo várias posições. Na posição sentada, sentou, é 40% a mais de carga na coluna. Aí eu ainda ponho peso para aumentar ainda mais a carga da minha coluna. Por isso, a dor. Então, fazer esse exercício em pé. E essa é a última posição, na flexor. Esse exercício que a gente faz usando essa musculatura aqui de trás da coxa para subir o peso. E aí, ao subir o peso, a pessoa, além de fazer esse movimento do joelho de flexão, ela ainda faz assim, sobe aqui, sobe o quadril, aumentando a curvatura da lombar. Isso gera dor.
na região lombar. Vamos olhar aqui no outro ângulo, ó. Subindo o quadril, ó. É isso que tem que ser evitado. Então agora é tomar cuidado com esses exercícios que podem gerar dor na lombar. No stiff, por exemplo, que eu mostrei, é essa questão de curvar a coluna. Isso não é bom em situação nenhuma. Até, por exemplo, sentou, né? A pessoa sentou e fica curvado, também faz mal para a coluna. Eu desativo a musculatura profunda da coluna, que estabiliza a coluna, né? Que são os músculos pequenos que ficam entre uma vértebra e outra, e quando eu faço um movimento, ele contrai para estabilizar a coluna, por isso que muitas vezes trava a coluna. Na flexora, eu preciso entender por que eu faço o movimento e o quadril fica subindo, fazendo hiperlordose, né? Fazendo a anteroversão da pelve. Por que isso está acontecendo? Preciso entender, preciso ter um especialista que vai olhar ali e ver qual é a questão que precisa ser ajustada para não ficar levantando o quadril. E no leg press é um pequeno ajuste, né? Só posicionar bem o quadril para trás, estabilizar bem a coluna para fazer o movimento e a coluna não ficar, né? Eu não ficar fazendo o movimento na minha pelve junto, né? Fazendo retroversão e anteroversão junto com o movimento, né? Que a pelve, ela roda para frente e roda para trás, roda para frente e roda para trás, fazendo movimento. Isso aí também é um motivo que, na verdade, é o motivo que gera dor na lombar. Voltando! Agora sim! Vimos na prática, vimos acontecendo. É a melhor possibilidade que existe essa, ver acontecendo. Ficou claro? Não ficou claro? Volta, assiste de novo, não tem problema. Precisa de ajuda, então a gente vai conversar sobre isso. Como que eu faço, Eduardo? Como que eu faço agora? Como que eu faço? Seguir rigorosamente as recomendações. Não tem outro jeito. Como que eu faço? Siga rigorosamente as recomendações. Não inventa, não cria. Não é a hora de criar. Use sua criatividade para outras situações. Essa é daquele jeito, exatamente daquele jeito que eu mostrei. Não inventa. O mundo ideal. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é ter um especialista do lado, mostrando a execução, corrigindo a execução. Sabe o que eu faço às vezes? Eu filmo o aluno, falo, me empresta o celular um pouquinho, por favor. E aí eu filmo ele fazendo, para ele ver ele fazendo. Porque tem exercício que a gente não consegue se ver fazendo, mesmo nem com espelho. E aí eu filmo e mostro para ele ver ele fazendo. O mundo ideal é ter um especialista do lado, orientando, mostrando como é que faz, acompanhando cada movimento, corrigindo, ajustando cada movimento. E óbvio que o especialista não vai fazer só isso, né? Ele vai fazer muito mais que isso. Ele vai ver o que eu estou me alimentando antes do treino, o que eu estou me alimentando depois do treino. Ele vai montar, né? Aqui a gente na VIP, a VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizada aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. É um convite, hein? Aqui a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção aos objetivos dela. Objetivos e necessidades. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Então, a gente vai ter um programa de treino montado pelo especialista. Entende? Não é só a correção dos exercícios, não é só os ajustes necessários para fazer esse exercício da forma adequada e não ter dor na lombar. É além disso, é muito além disso. As pessoas, muitas vezes, elas veem a situação pelo buraquinho da fechadura. E quando eu vejo pelo buraquinho da fechadura, eu vejo até aqui só. Depois daqui eu já não estou vendo mais nada. Aqui eu já não estou vendo mais nada. Ó. É muito mais amplo o que um especialista pode trazer de benefício. Fazer uma avaliação postural, ver o alongamento que precisa melhorar, fazer uma avaliação, né, postural, fazer uma avaliação dos músculos que precisam ser alongados. Tudo isso vai fazer grande diferença. Agora, é uma opção?
né? É uma opção. Ah, Eduardo, mas eu tô meio sem grana agora. Ok, não tem problema. Não tem problema. Agora, nesse ponto que a gente está aqui agora, o que eu acredito que seja o melhor caminho? Faça as correções mais simples, mais fáceis de serem feitas. Então, por exemplo, vamos começar fazendo a correção do leg e a correção da rosca. Vamos começar com essas duas correções. Depois, a gente vai para as correções mais complexas, que é a da flexora e do stiff. Vamos seguir essa ordem. E ver a diferença em cada um. Faz a correção, vê a diferença na hora de fazer. Faz a correção do outro, vê a diferença na hora de fazer. Faz a correção do outro, vê a diferença. Perceba a diferença. Isso é muito importante. Gera um aprendizado em cada célula do nosso corpo. Perceber a diferença que é fazer da forma ajustada. Eduardo, mas eu acho que eu ainda preciso de ajuda. Então tá, entra em contato. Manda um direct pelo Instagram da VIP Physiopersonal. Liga 19 3252 5656. Manda um WhatsApp 19 998 15 9115. Mas faça essas correções. Não espere a dor da lombar aparecer, bater a sua porta. Não faça isso. Quando a gente vê algo e quando a gente ouve algo, não tem como a gente desver e desouvir. A ignorância é uma bênção, mas a gente não é mais ignorante. Depois de todo esse tempo aqui falando e mostrando, já deu mais de meia hora aqui, né? Eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar isso acontecer. Se fez sentido, né? Se fez sentido. Então, cuida. Para não chegar à dor. Não tem sentido. E como eu disse, do outro lado, como fisioterapeuta, quando vejo a pessoa chegando desse jeito, me entristece. Porque poderia ter sido prevenido e não foi. Bora fazer as correções necessárias, os ajustes necessários e começar a treinar uma execução melhor ainda do que já estava sendo feita. Agora, eu quero pedir algo bacana para você, que eu sou curioso pra caramba. Comenta aqui como é que foi. Como é que foi fazer esses ajustes? Como é que foi entender sobre esses ajustes, sobre esse primor na execução? Comenta pra gente poder trocando ideia. Faz isso. E curte. Porque quando você curte, você dá oportunidade de outras pessoas também terem acesso a todas essas informações que você teve. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, putz, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Faça isso. E se você não está seguindo ainda, começa a seguir para ficar por dentro de conteúdos bacanas assim como esse. Agora vamos fazer acontecer, ajustar, se fez sentido, ajustar esses exercícios, ter primor na execução e não ter problema, evitar a dor lombar. Vem comigo, fica a dica. Valeu!